por que é que muitas vezes as nossas intenções na comunicação não atingem os melhores resultados? Já parou para pensar nisso? Você fala assim, mas eu falei, eu expliquei, eu reagi corretamente, mas nem sempre a gente consegue acertar. E esse é o tema da nossa mensagem hoje, homens que valorizam a sua palavra. E eu não estou falando da palavra de Deus, eu estou falando da sua palavra. A gente precisa ser alinhado à palavra de Deus, mas é a minha palavra, é o jeito que eu falo. Como eu falo, vai ajudar ou não? Não é? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Estão afim? Aí no meio da digestão do franguinho, a hora que der aquela piscada assim, ó, aquela primeira piscada assim, você já acorda. Eu chamo você aqui na frente para cantar. Mas vamos lá. De vez em quando não funciona, né? Só um segundo, gente. Pronto. A maturidade de um homem cristão aparece no modo como ele fala quando está... Quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando está tudo bem, está tudo bem. Mas quando a gente é pressionado, a gente começa a revelar caráter. Toda vez que você é pressionado, você revela caráter. Situações difíceis, momentos tensos, situações em que você não está bem, situações em que você passa por uma tensão extrema. E aí a gente descobre que a Bíblia diz em Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que você diz edifica ou mata. Aquilo que você fala pode ajudar ou atrapalhar. Então a pergunta é, o que eu falo e como que eu falo? E por que muitas vezes a gente erra nesse sentido? A Bíblia diz a respeito do poder da língua, aqui em Tiago capítulo 3, e eu quero convidar você para acompanhar a leitura desse texto. Diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Que texto, né? A língua. O que você diz define destinos, o seu e dos outros. A maneira como você fala, não só o conteúdo, mas a maneira como você fala. Agora, toda vez que a gente fala, é porque de alguma maneira a gente está reagindo a alguma situação. E eu quero mostrar para vocês onde que a gente mais erra. Dá uma olhada nessa sequência. Existe um fato, algo aconteceu, eu interpreto o que aconteceu, eu sinto a emoção, eu tenho um sentimento baseado nisso, eu reajo, e aí eu tenho consequência. E é aqui que a gente erra. A gente erra não lá na frente, a gente erra aqui. Ó. Isso aqui é um ensinamento de uma teoria importante, um método chamado comunicação não violenta. O homem imaturo reage ao que presumiu, já o homem sábio pergunta antes de concluir. O problema não é o fato, mas é a interpretação do fato. Quero que você pense sobre isso. Ok, alguém disse uma coisa para você e você não gostou. Ou aconteceu uma situação e aquilo mexeu com você, ok? O problema não é o que aconteceu, é como você reagiu ao que aconteceu. Faz sentido isso? É o que você interpreta a respeito do fato. E aqui é um perigo. Por quê? Porque quem de nós tem entendimento correto e sabedoria divina para interpretar corretamente o fato? Está entendendo? Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Responder antes de perguntar é um problema. E a gente faz isso. E a gente faz isso usando várias maneiras que destroem pessoas. Então eu tenho duas rotas de tensão. Uma é a reatividade, como que eu reajo àquilo que aconteceu. E outra é o que a Bíblia ensina para a gente. Então, a minha reação muitas vezes é impulsiva. Concorda ou não? Bateu, levou. Acusação, a fala acusatória é um problema, por quê? Porque ela nasce do julgamento,
que a gente faz das pessoas. Ouça o que eu vou te falar aqui, nunca mais esqueça. Todas as vezes que a sua fala começa com você já errou. É você sempre assim, né? Você é uma pessoa mesmo chata, você é uma pessoa desagradável, você é um cara mala, entende? É julgamento. E todo julgamento, ele é ruim. Por quê? Primeiro porque a Bíblia ensina para a gente não julgar. A gente não deve julgar as pessoas, por quê? Porque com a medida que a gente mede, a gente vai ser medido. Então a acusação, ela geralmente é por quê? Teve um fato. Você está entendendo quando eu falo um fato? Hein? Sim ou não? Seu filho estava andando na casa e trombou na mesa e caiu o prato da sua avó. Foi a única coisa que ela te deixou, foi um prato. E o prato caiu e espalhafatou tudo lá, certo? Estragou tudo. Isso é o fato. Interpretação do fato. Esse menino precisa aprender a andar dentro de casa. Opa, como é que eu saltei de uma coisa para outra? Ou senão eu digo, mas você também é desastrado. E já olha para alguém e fala assim, olha como é que ele é desastrado. Fala acusatória. Puxou tua mãe. Coitada. Ou personaliza. Personaliza é isso que eu falei. Você é desastrado, né? Você sempre faz a mesma coisa. Quantas vezes eu já falei para você não correr dentro de casa? Qual que é a sabedoria bíblica? A sabedoria bíblica primeira coisa, a gente tem que ouvir. O que aconteceu? Aconteceu que o prato quebrou. Mas o que aconteceu antes disso? Será que o meu filho trombou porque ele falou assim, que vontade de trombar nesse prato da minha avó? Será que é isso? Não, né? Alguma coisa aconteceu. Ouça, faça perguntas. O que aconteceu, filho? Pai, eu tropecei aqui nesse tapete. Tá tudo bem, não vai mudar nada e acabou. Mas é o prato da sua avó. Tá tudo bem, passou, resolveu. Sim ou não? Minha esposa mandou hoje uma foto para mim de um cabo de carregamento de celular que quebrou, o cabinho dela quebrou. E ela mandou 2 fotos e ainda escreveu embaixo, me desculpe. Falei, gente, será que eu estou passando a imagem de que eu sou um monstro? Liguei imediatamente para ela. O que aconteceu? Não, estragou o cabinho. Eu falei, e daí? Tá tudo bem. Eu tenho mais cabinho, eu te dou. Tá tudo certo. Então tá bom. Agora, mas como que foi acontecer isso? Você sabe que a gente está fazendo economia? Tem uns caras que são terríveis. Não é verdade, gente? Troca o cabinho pelo para-choque do seu carro novo. Hein? As mulheres geralmente... gente, elas vão... Vai ficar gravado isso, mas não tem problema. As mulheres... Não, isso é uma realidade. As mulheres têm uma certa dificuldade espacial. A visão espacial das mulheres é diferente da nossa. Por isso que você vê um carro de mulher raspado dos lados. É verdade. Ela vai fazer uma baliza. Ela fala, eu não vi a coluna. Ela não viu a coluna. Então, é uma questão de visão espacial. Então troca o cabinho, troca o vaso da sua avó pelo carro. O que você acha? Aí ela fala, bem, você não sabe o que aconteceu. Já estou até imaginando. É que eu não vi a coluna. O quê? Você bateu o carro? De novo? Mas você é desastrada mesmo. Entendeu? É isso que é o fato impulsivo, acusador, personaliza, julgamento, destruição, e você vai dormir no sofá. Tudo bem? Mas na sabedoria bíblica, a gente tem que ouvir, discernir, falar a verdade e ouvir a verdade e falar com gentileza. Nós, homens, já falamos mais grave, né? E muitas vezes falamos mais alto que as mulheres. Então, toda vez que a gente fala, parece que a gente está bravo. Como é que a gente pode transformar uma fala em gentileza? Tem homem que fala assim, não, gentileza é coisa de... Não, é coisa de gente educada, é coisa de gente polida. Tem maneiras e maneiras de falar. 3 linguagens que destroem o seu lar. Julgamento, você é um irresponsável. Ataca a identidade antes de tratar o comportamento. Identidade, você é identidade. Você é irresponsável, você é preguiçoso, você é desastrado, sei lá. Ataca a identidade. Comparações, esse é o outro rolo. Né? Eu falei do método da comunicação não violenta porque o autor, da década de 1960, ele disse o seguinte, que a comunicação geralmente é violenta. Ela é violenta por quê? Porque ela julga, porque ela compara. Você está vendo seu primo? Seu primo já está na faculdade, você aí. Você está vendo a sua avó lá? Está vendo isso? Está vendo o ciclano? Olha o vizinho, olha o filho do vizinho. Comparação.
Fulano consegue, você não. Humilha e instala competição. E desculpas, esse é o pior. Ô, gente, olha aqui para mim, nunca mais esqueça que eu vou falar em nome de Jesus. Por favor, pare de culpar os outros pelos seus próprios erros. Sim ou não? Eu estou falando alguma bobagem? Acontece todo dia. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui do tapete. Obrigado pelo tapete. Muito obrigado pelo tapete. O Serginho traz o tapete para a gente aqui. É uma gentileza, não é uma gentileza, gente? Fala a verdade. Fica mais bonitinho, olha. Cabeça. Vamos imaginar que eu estou aqui andando e vou para um lado e vou para o outro e eu tropeço no tapete. Certo? Tropecei no tapete. O que eu digo? Ô Sérgio, não precisava ter trazido o tapete. A culpa é minha, eu que tropecei. Você me fez agir assim. Essa frase, eu tenho medo dessa frase. Sabe por quê? Porque essa frase é a frase de todo homem violento. Homem que bate em mulher, por exemplo, ele diz isso. Você me fez bater em você. Nunca viram isso? Você me fez fazer isso. Eu estava aqui quieto. Você me irritou. Eu joguei o copo na parede porque você me irritou. A culpa é do outro. Terceiriza o pecado e bloqueia arrependimento. Em nome do Senhor Jesus, nunca faça isso. A culpa é sua, assuma a culpa. Você errou. Ai, trombei na parede. Essa parede também. O que tem a parede? Não é verdade? Tem gente que dá soco na parede. Muitos anos atrás tinha um rapaz que frequentava a nossa igreja, ele apareceu com a mão quebrada. Eu falei, rapaz, o que aconteceu? Eu fiquei nervoso, dei soco na parede. Serginho, obrigado pelo tapete. Certo? Para quê? Ele deu soco na parede. Quebrou a mão. Esperteza, né? Inteligência. Entende o que eu quero dizer? Então, são 3 coisas ruins que você não deve fazer. Julgar as pessoas. Porque quando eu julgo, nós somos terríveis. Quando a gente começa a julgar, a gente julga o caráter das pessoas. A gente mexe com a identidade da pessoa. Comparação, não faça comparação. Ninguém cresce sendo comparado a outra pessoa. Até porque não dá para comparar. A gente é diferente, a gente tem estilo diferente, a gente tem vida diferente, a gente tem criação diferente, nós temos físico diferente, tudo é diferente. Você não pode comparar um atleta olímpico com outro atleta dizendo, está vendo, aquele lá ganhou medalha de ouro, mas só tem uma medalha de ouro, só tem uma. E ganhou a medalha de ouro foi ele. Conseguiu, fez, resolveu, beleza, 10. E o outro é outra pessoa, é outro jeitão, é outro tipo, certo? Né? É a mesma coisa no trabalho, você vai comparar, às vezes tem um vendedor que é fantástico e tem outro vendedor que é mediano. Vai treinando, vai ajudando, mas vai vendo quais são. Aquele que é mediano, ele tem alguma característica boa, positiva, que o outro não tem e que talvez não o faça o melhor vendedor, mas talvez faça desse cara um excelente funcionário numa outra área. Efésios 4:29, quer ler comigo? Vamos lá? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Palavra suja, palavra torpe, palavra vazia, palavra sem utilidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra inútil. E uma comparação é uma palavra inútil. Um palavrão é uma palavra inútil. Quem é que aguenta ficar ouvindo o tempo todo acusações, ofensas? Ninguém suporta. Então não seja um iniciador de ofensas. Seja uma pessoa que vá edificar o outro e não destruir o outro. Tem gente que para se sentir bem na vida precisa pisar em alguém. Já viram isso? Não? Para subir na vida precisa pisar em alguém. Não é? É uma coisa horrível isso. Dá uma olhada nisso aqui. Imagine que esse desenho seja um iceberg. Imagina um iceberg. Aquele gelão que fica lá, né? Você sabe que o que você vê não é nem um pedacinho do que tem embaixo, certo? Então, imagine que isso aqui seja a nossa comunicação. 10%, isso aqui é apenas a título de mostrar alguma coisa, tá? Não é necessariamente 10%, mas 10%, fala agressiva, ironia, explosões de ira, silêncio punitivo, é isso que se vê. Mas o que tem dentro aqui? Tem um coração cheio de medo, insegurança, ressentimento, falta de domínio próprio, desejo de controle, orgulho. É aqui, aqui que está o problema. Então, muitas vezes a pessoa tem uma palavra ofensiva, por quê? Porque ela é insegura demais. Então ela ataca primeiro
porque ela não consegue se defender, por exemplo. E daí, como é que fica a comunicação de qualquer pessoa? Estraga tudo. Lucas 6,45, lê comigo. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Em outras palavras, não tem como você demonstrar uma fala negativa, ofensiva, e você dizer que seu coração é puro. Não vai, não sai, não tem jeito. Porque o que manda é o coração, não é a boca. A boca só expressa o que está dentro de nós. Pensa nisso. Então, não é uma questão de que tipo de imagem eu estou passando para os outros. Porque isso daí você pode forjar uma imagem. Você pode inventar uma imagem. Você pode ser um cara que vai propagar alguma imagem falsa. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte: a próxima vez que você abrir a sua boca, pergunte para si mesmo se aquilo sai do seu coração. Porque sai. Nossa, eu ofendi, cara, eu não queria. Queria, claro que você queria. Você queria, por isso que você soltou. Você ofendeu porque você quis. Então, antes de confrontar, antes de falar, antes de violentar com a sua boca, governe o seu coração fazendo essas perguntinhas internamente. Olha que legal. O que aconteceu objetivamente? A minha esposa raspou o carro no portão da garagem. Foi isso que aconteceu? Foi. Pronto, isso é o fato. Aconteceu isso. O que é que eu estou interpretando? Eu estou interpretando que ela fez de propósito. Mas é mentira. Você não pode fazer esse tipo de interpretação. Mas faça essa pergunta para você. Terceiro, o que isso gerou em mim? Fiquei com raiva. Fiquei com ira. Fiquei bravo. Mas essa braveza veio da onde? Essa é a pergunta da comunicação não violenta. Ele diz assim: qual necessidade que não foi suprida? Que necessidade que você tem, ou que a sua empresa tem, ou que a sua família tem, que não foi suprida? E o que é que eu preciso construir agora? Então faça essas perguntas para você antes de qualquer coisa. E diga para Deus: põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Eu gosto desse versículo. Põe em guarda, Senhor, a minha boca. Lembra que com a boca você constrói, com a boca você destrói. Então, o que eu faço? Eu tenho que estar pronto para ouvir, a chamada escuta ativa. Tem gente que acha que escutar é concordar com o erro. Não é concordar com o erro, é entender o que está acontecendo. O que aconteceu? O que de fato aconteceu? Uma pessoa me fechou e eu trombei. Foi isso que aconteceu? Foi. Ouça, faça perguntas, analise, tenha discernimento para entender o que está acontecendo. Então, por detrás de qualquer fala, muitas vezes difícil, ofensiva, existe uma necessidade que não foi suprida. Por exemplo, você nunca me apoia. Que tipo de necessidade a pessoa que disse isso tem? Necessidade de apoio, parceria, previsibilidade. Desse jeito eu não consigo. Você chama lá o seu filho e diz assim: filho, faça assim. Não, eu não consigo fazer isso. Aí eu não consigo fazer conta. Aí eu não consigo pensar assim, eu não consigo mexer no computador, eu não consigo, ok? Qual a necessidade por detrás dessa frase? Muitas vezes eu não consigo porque eu não conheço os detalhes, porque não foi me explicado exatamente o que eu tenho que fazer. Recurso, viabilidade. Você não me escuta. Sua esposa diz assim para você: você não me escuta. O que ela quer? Consideração, espaço, reconhecimento, tempo de qualidade. Então, sempre existe uma necessidade por detrás de uma fala. Estão entendendo isso? Então, para eu ter uma boa comunicação, eu tenho que entender que tipo de necessidade existe por detrás. O que aquela pessoa está falando? Principalmente com as mulheres, porque as mulheres são muito subjetivas na fala. O homem é mais objetivo. Por exemplo, a mulher diz assim: você não me escuta. O que o homem fala? Eu não sou surdo. Olha que frase bonita. Olha que frase edificante. Eu não sou surdo. Mas esse você não me escuta é uma linguagem subjetiva. A linguagem verdadeira é: eu não me sinto respeitada, considerada, amada. Você nunca tem tempo para mim. Eu preciso de você. Eu estava lá no Canadá, morava lá, e um amigo chegou para mim e falou assim: olha, você não pode ajudar um pastor amigo meu, você é pastor, você não consegue ajudar esse pastor? Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou que a esposa dele foi embora de casa. E a esposa dele foi embora de casa
e ele está desesperado. Ele perdeu peso, ele está magro, ele está amargo, ele está destruído. O cara morreu. Falei, vamos marcar um dia. Marquei um café com ele, sentamos, conversamos, eu ouvi tudo que ele falou, e ele dizia, muitas vezes ele dizia a seguinte frase: ela disse para mim que não me ama. E eu disse, mas ela saiu de casa por quê? Porque ela me disse que não me ama mais. Eu disse, mas você foi conversar com ela? Não, porque ela me disse que não me ama mais. Percebeu? Ele pegou a frase e disse, acabou. Eu falei, mas você quer que acabe? Ele falou, não. E eu olhei para ele e falei uma coisa assim, falei, olha, você não vai entender talvez o que eu vá te falar, mas eu preciso te falar isso. Você tem que parar de escutar o que ela falou. Porque o que ela está falando não é eu não te amo mais. Ela está falando alguma coisa atrás disso. Por detrás disso existe uma necessidade que não está sendo suprida por você. Talvez ela esteja dizendo, eu estou indo embora de casa, mas pelo amor de Deus, vem atrás de mim. É assim que funciona. Bom, horas de conversa. Ele ficou meio assim, meio reticente e tal, agradeceu, foi embora. Alguns meses depois, aquele rapaz chegou, eu falei, ô fulano, lembrei agora daquele pastor amigo seu lá, como é que ele está, hein? O que virou? Ih, pastor, tão bem, tão junto, tão se amando, tão feliz, está tudo certo. Eu espero em nome de Jesus que ele tenha entendido que a fala não quer dizer muita coisa, o que quer dizer é o coração. Então, na linguagem bíblica é o coração, na linguagem da comunicação não violenta é a necessidade. O que é que eu preciso que não está acontecendo? Então, às vezes eu falo uma coisa, a ponta do iceberg. Eu falo uma coisa, mas não é necessariamente aquilo que eu gostaria de falar. Colossenses 4,6 diz que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. A palavra temperada com sal é aquela palavra que tem sentido, que tem utilidade. Então, a verdade sem amor vira agressão, mas o amor sem verdade vira omissão. Pensa nisso. Como é que eu falo palavras que edificam, palavras que são úteis? Então, o que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender o seguinte, fato é fato. Trate o fato como aconteceu, quando aconteceu, o que aconteceu. Isso é fato. Que sentimento eu tive por causa desse fato? Qual necessidade que não foi suprida por conta desse fato? E aqui vem e diz, vamos entrar num acordo? Então, um exemplo. Quando o compromisso não foi cumprido ontem, fato. O compromisso não foi cumprido ontem, fato. Isso gerou atraso, impacto, sentimento. Fiquei chateado com isso. Precisamos de responsabilidade, necessidade. A responsabilidade é a necessidade que não foi suprida porque houve atraso. Podemos combinar como você vai avisar antes, se você não puder vir, por exemplo? Esse é o pedido. O pedido é objetivo. Muita gente não sabe fazer pedido. Muita gente não sabe fazer pedido. Porque o pedido tem que ser claro, objetivo, ele tem que ser certeiro. Sabe, por conta disso que aconteceu, eu quero te fazer um pedido. E o meu pedido é, toda vez que você não estiver bem, fale comigo antes. Ou podemos combinar que a gente vai resolver isso de uma forma um pouco mais entre nós, ao invés de falar na frente dos filhos? Pedido específico, objetivo. Claro, esse aqui é o chamado comunicação não violenta, é assim que funciona, tá certo? É uma sequência. Né? Você já foi mediador de pessoas em conflito? Vamos imaginar que duas pessoas estão em conflito, duas pessoas brigaram, no trabalho, na família, em qualquer... Tem duas pessoas, o Zé e o João, certo? E você é o mediador. O que você faz? Geralmente a gente fala assim, o que aconteceu? Não é assim que a gente fala? O que aconteceu? Aí um fala assim, o que aconteceu foi que o João, que sempre faz isso, fez de novo. Acusação, julgamento. Como é que o mediador faz? Para o que aconteceu. Fato. O que aconteceu? Segundo, o que é que você sentiu e que impacto isso gerou? Qual a sua necessidade que não foi suprida? E o que é que você quer? Aí eu quero que isso nunca mais aconteça. De que forma? Em que ponto? O que é que você realmente quer? Vocês já ouviram falar de feedback, não ouviram falar? Todo mundo faz isso, em alguma maneira nas empresas. Mas você já ouviu falar de feed forward? Feedback, feed forward.
O que é o feedback? Feedback é o que aconteceu. Então, vamos dar um feedback aqui para o funcionário. Fulano, senta aqui. Ó, negócio é o seguinte, o mês passado aconteceu isso, você não fez isso, você fez aquilo, eu não gostei disso, eu gostei daquilo. Isso chama-se feedback, certo? O feed forward é o que é que vai acontecer a partir disso, para isso não acontecer de novo. Porque forward é para frente, né? Para frente. Para frente é o dia, daqui para frente, o que você vai fazer para não acontecer mais isso? Imagina um cara alcoólatra, certo? Alcoólatra, bebeu na festa, falou besteira, ficou rindo igual um tonto, chegou em casa, vomitou na cama. A esposa diz, eu não aguento mais, vamos separar. E o cara que já começou a voltar na normalidade, ele diz a frase que todo viciado diz, isso nunca mais vai acontecer. O que é uma mentira, porque o cara é viciado, ele vai voltar a fazer isso. Então, o pedido tem que ser alguma coisa que mostre quais os passos que você vai dar para isso não acontecer mais. Qual é o gatilho da bebida? É a festa, não vai mais em festa. Aí eu morro. Morre? Sua vida é festa? Ou inutilidade lascada? Que homem mais inútil. Eu estou jogando duro só para você entender o que eu quero dizer. O que é que você vai fazer de modo prático? Você brigou. O que é que você vai fazer daqui para frente para não brigar mais? Mas tem que ser um passo. E você tem que evitar palavras tipo, vou melhorar, as coisas vão ser diferentes, vou tentar. Isso tudo não serve para nada. Você pega tudo isso, põe num saquinho e enterra no quintal da sua casa. O que funciona? A partir de hoje, por 1 hora, eu vou ler a Bíblia todos os dias para alimentar o meu espírito, para eu ficar mais forte. Isso é meta, entendeu? O homem de Deus não diz eu sou assim. Ele pede ajuda para Deus. Mateus 12:36, digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Você nunca tinha pensado nisso? Juízo final. Sabe o que é juízo final, meu amigo? Não tem um advogado para te defender lá. Só Jesus, que é o advogado perfeito. Mas não tem ninguém para te ajudar. Toda bobagem que você vem falando e que você vai continuar falando se você não mudar a partir de hoje, você vai ser julgado. Por isso que tem gente falando, não acredito em Deus, não acredito em juízo de final, nada disso, não acredito em nada disso. O cara que fala isso, sabe por que ele fala isso? Ele fala assim, porque esse negócio é duro demais. E eu quero continuar fazendo as minhas bobagens. Então é melhor não acreditar. Para você refletir nos nossos grupos agora, na conversinha que nós vamos ter. 2 perguntas importantíssimas. A primeira, essa aqui é só uma sequência. Em quais situações minhas palavras deixam de ser instrumento de edificação e passam a revelar orgulho, defesa, irritação, falta de domínio próprio? Em que situações as minhas palavras estão destruindo a minha casa? Em que situações que as minhas palavras estão destruindo o meu trabalho? Ah, nossa, mas é que eu não aguento, eu vou ficando vermelho. Você vai ficando vermelho, vai no banheiro, lava o rosto, calma, respira. Dá para mudar. E peça ajuda para Deus. É por isso que nós somos aqui homens cristãos. A gente quer falar, Senhor, nós somos todos imperfeitos. Somos todos imperfeitos. Precisamos de ajuda. Precisamos da tua bondade, da tua misericórdia. Peça ajuda. Mas em que situações? Escuta isso. Você vai gastar uns 15 minutos conversando sobre isso. E depois, que mudanças concretas eu preciso praticar essa semana? Feed forward. O que você vai fazer de verdade? Que mudança você vai... Que ação você vai tomar a partir de hoje? Para ficar mais claro ainda do que já ficou, imagine que você está conversando com um funcionário que toda semana ele atrasa, algum dia ele atrasa para chegar na hora, certo? Ele não chega na hora. Imagine isso. Geralmente a gente faz a seguinte pergunta, mas, cara, por que você atrasou? Por que você atrasou? O que está acontecendo? O que não sei o quê? Aí ele vem com o quê? Desculpinha. Ah, é porque semana passada é porque eu caí. Outra semana o ônibus não passou na hora. Outra semana porque não sei o que. Sempre tem uma desculpa, não é isso? Sim ou não? Olha a melhor pergunta. Não pergunta mais o que aconteceu. O que aconteceu já acabou, morreu, passou. Diga, olha, eu tenho percebido que você tem chegado atrasado. O que você vai fazer para não chegar mais atrasado? O que você vai fazer de modo prático? Tem que acordar meia hora mais cedo? Tem que deixar a sua roupa preparada? Tem que tomar um banho mais curto? O que você vai fazer? Entende? Aqui é a mesma coisa. O que você vai fazer nessa semana para ter uma comunicação mais útil e mais bonita e mais produtiva?
Vamos orar? Deus querido, eu sei que para todos nós passa a ser um momento difícil muitas vezes, principalmente quando a gente fica nervoso, irritado. Mas eu quero ajudar esses homens, Senhor, a compreenderem que muitas vezes essa irritação é por alguma necessidade que não foi suprida, mas que pode ser resolvida. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a sermos mais homens de verdade, homens úteis, homens edificadores, homens que constroem e não homens que destroem. Seja em casa, na amizade, no trabalho, seja no que for, que a gente tenha uma boca que abençoe em nome de Jesus. Amém.